Olá, eu sou a Luana Rodrigues, jornalista e editora-chefe do Jornal Exclusivo. E esse é o nosso Papo Exclusivo, o novo podcast do Jornal Exclusivo. Aqui a gente vai falar um pouquinho com os principais nomes do setor calçadista, do varejo, da indústria. E quem me acompanha aqui é o Michel Posebon, editor do Exclusivo. Animado, Michel? Com certeza, mais um desafio pela frente e mais uma oportunidade para a gente ouvir grandes nomes da indústria do calçado. A ideia aqui é ir além da notícia, a gente conseguir entender o que está por trás da estratégia, das transformações, o que de fato acontece nos bastidores. Tudo isso com a curadoria do Jornal Exclusivo, que há décadas acompanha o setor, mais precisamente há 56 anos, o que nos torna hoje a maior plataforma de conteúdo do setor coreiro calçadista. E quem está com a gente nessa temporada é a BF Show, a maior feira de calçados da América Latina. No QR Code aqui na tela você pode garantir o seu credenciamento antecipado para a feira que ocorre de 18 a 20 de maio, lá no Distrito AMB, em São Paulo, e o Jornal Exclusivo vai estar por lá, né, Michel? Com certeza, estaremos lá com uma edição impressa, a edição de número 3011, né? Sempre aí presente nos grandes eventos do setor calçadista. E para a gente começar, então, o nosso episódio, a gente recebe agora um dos maiores nomes da indústria calçadista. Nosso convidado de hoje é o Roberto Argenta. Bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar aqui neste meio de comunicação tão importante para o setor calçadista. Obrigada, a gente tem quase a mesma idade. Calçados Beira-Rio fez 50 anos no ano passado, né? Exato. E o Jornal Exclusivo fez 56. Durante todo esse tempo, né, a gente acompanhou as principais transformações, assim como vocês. Na tua visão, o que mais mudou ao longo desses 50 anos? Foi o consumidor? Foi o jeito de fazer sapato? Foi o varejo? Ou foram todos? Olha, tudo mudou, né? Então, em 50 anos... tudo mudou, a tecnologia mudou, o nível de qualidade que o consumidor exige mudou, a forma de distribuir o calçado no Brasil mudou, e, enfim, são mudanças contínuas que nunca acabam, né? Então a gente tem um foco muito grande no bom atendimento ao cliente, que o cliente, quando vá para a loja comprar o nosso produto, se sinta feliz, satisfeito. E bem vestido, né? Com certeza. E ao longo desses 50 anos, o senhor construiu aí uma das maiores empresas do setor calçadista. O que você acredita que foi decisivo para isso, nessa trajetória, assim? Olha, sempre muito trabalho, muita seriedade nos negócios e reinvestimento do resultado. Sempre reinvestimos o resultado. Então, isso para... não depender muito de banco, de empréstimo bancário, sem poder ter fôlego próprio para investir constantemente. Eu assisti uma palestra sua que o senhor falava, né? Antes de eu comprar um carro, eu investia na minha empresa. Andava com o Fuquinha, morava, enfim, da sua história que é bem interessante. Eu realmente andei muito tempo com um carro, com Fuca. O único carro que me lembra a placa é esse aí, era CI 0063. Depois, não sei mais. Mas foi muito tempo, sim. A prioridade era realmente investir. Morei em casa alugada, na beira do rio, né? Por isso, e a fábrica começou na beira do rio, por isso o nome Calçados Beira Rio. E a gente foi trabalhando muito, construindo marcas, ampliando mercados, e chegamos onde chegamos por muito trabalho e muita formação das pessoas. Então a gente trabalhou sempre na formação de pessoas, sempre ter pessoas adequadas para as funções e valorizar o trabalho delas. Quando o senhor começou lá a empresa, o senhor imaginava chegar onde se encontra agora, nesse patamar, assim? Olha, eu não imaginava. A gente começou num galpão de madeira, coberto de zinco, na beira do rio. Aí quem fazia a faxina da fábrica era eu. A gente naquela época não tinha nem banheiro, a gente tinha uma capunga nos fundos, que também eu limpava.
Eu limpava a fábrica, levava o lixo embora, fazia tudo, né? E assim foi. Começava a trabalhar às 6 horas da manhã, ia até às 8, 10 da noite. Mas sempre feliz, né? Porque o trabalho realiza as pessoas. E dentro desse conceito a gente continua trabalhando do mesmo jeito e querendo que a empresa dure no mínimo mais 50 anos. Eu me lembrei agora sobre nos 50 anos da Beira Rio, que o seu filho se emocionou contando, né? Que eles têm lembranças de que ele acompanhava vocês, né? Que ele estava lá, enfim. A importância da família nesse processo também, né? Queria que o senhor falasse de estar ali. Hoje eles estão também, né? Junto com o senhor, já numa sucessão. Olha, eles gostam. Eles gostam da empresa, gostam de trabalhar, então isso é muito bom. Sim, bacana. Eu sou jornalista, meu marido é jornalista, vejo que a minha filha hoje também vê muito a gente, né, trabalhando em volta disso, assim, ela sente esse orgulho, né, de estar junto com a gente, de ver ali o quanto o trabalho realmente enobrece, né? Exatamente. E nesses 50 anos, assim, o que o senhor aprendeu sobre liderança? Eu sei que formação das pessoas é algo muito importante para você. O que um bom líder deve ter? Olha, o bom líder, primeiro, ele já nasce com liderança, né? Mas ao longo do tempo ele precisa se aperfeiçoar cada vez mais. Então é bom ler livros, estudar outros líderes, ver o que eles fizeram de bom, também ver o que eles fizeram de errado pra gente. Também, né? O senhor acha realmente que a gente já nasce com isso? Quem é líder já nasce com esse instinto? Já nasce com o potencial de liderança, né? E aí ele precisa ir se aprimorando constantemente. Desenvolvendo. Né? O líder nasce com a capacidade de liderar, mas não nasce pronto. Ele tem que se construir ao longo da vida. Certo. Eu pergunto para o senhor também, eu sei que o senhor também é um empresário que se preocupa do portão para fora da sua empresa, né? Queria que o senhor falasse um pouco da importância social que a empresa do senhor tem na questão da geração de empregos, das regiões aqui do Rio Grande do Sul, que são fãs do senhor, inclusive, também muito por conta disso, né? Olha, a gente foi buscar, digamos assim, a ampliação da empresa em regiões próximas, digamos assim. A primeira filial que a gente abriu foi a filial de Osório, né, que está lá até hoje. Depois abrimos filial em Roca Salles, Mato Leitão, Teutônia, no Vale Taquari. E além de Candelária, que fica lá no Vale do Rio Pardo. Minha cidade. Eu sou de Candelária. Muito bem. Então, e aí, através disso também, a gente tem muitos prestadores de serviços espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, aonde a gente consegue que eles trabalhem com qualidade e a gente possa, com isso, manter a produção. Queria lembrar que quem está conosco nessa temporada é a ABF Show, a maior feira de calçados da América Latina. No QR Code que está aqui na tela, você pode garantir o seu credenciamento antecipado para a feira, que ocorre entre os dias 18 e 20 de maio, lá no distrito Anhembi, em São Paulo. Continuando aqui a nossa entrevista, eu queria te perguntar, na sua opinião, o que o Brasil pode fazer, pensando assim mais a nível global, que a gente sabe que a Beira Rio também exporta, né? O que o Brasil pode fazer para continuar sendo competitivo fora daqui, né? A gente tem acompanhado aí tarifas, enfim, esse ano não está sendo um ano muito fácil, né? É um ano desafiador, aí o que a gente pode... Olha, o grande desafio realmente é manter as exportações, ampliar as exportações. A gente tem trabalhado na busca de mercados e manutenção dos mercados que a gente conquistou. Realmente não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige muita dedicação, muita qualidade no produto e bom atendimento aos clientes lá fora. E a gente tem várias questões, né, como... eu entendo, né, que ter um bom produto talvez hoje
só não baste por a questão também das tarifas e da competitividade da China, dos países asiáticos também, o que torna um pouco mais difícil, né? Sem dúvida. É importante a gente trabalhar as marcas, né? A marca precisa carregar valores e trabalhar bem a questão das marcas, né? O fortalecimento do nome para ser reconhecido. Além da qualidade do produto, é importante a gente ter marcas de valor, né? Marcas que o consumidor reconheça como marcas de valor. Certo. Senhor, como empresário, né, a questão da previsibilidade, como é que tá hoje isso, né? Porque pro empresário tá sempre ali com a questão da imprevisibilidade batendo na porta, né? Como é que é lidar com isso, né? Olha, a gente tem que estar preparado para isso, né? Sempre vão surgir oportunidades e sempre vão surgir dificuldades. Então a gente tem que ser objetivo, claro, para buscar aproveitar as oportunidades e superar as dificuldades. A gente não pode se entusiasmar demais quando o mercado melhora e nem se deprimir demais quando piora. Então tem que manter a serenidade, digamos assim, estar sempre preparado para bons momentos e maus momentos, né? Mas a gente com dedicação, trabalho, a gente supera todos os maus momentos também. Agora uma pergunta mais, talvez polêmica, mas não tanto, assim. Acho que é uma opinião mesmo que eu queria, assim. O que na sua opinião, diferencia aquela empresa que vai dar certo daquela empresa que vai ficar para trás? Olha, basicamente, é a gente estar sempre com os pés no chão. Usar o lucro para reinvestir, né? Nunca se entusiasmar demais em gastar demais, né? Investir sempre com os pés no chão, né? E formar pessoas. Esse é o grande diferencial. Então, para uma empresa ir bem, depende muito da cabeça do líder. É o líder que tem que dar o tom, né? Em tudo, né? Nas estratégias, precisa ter pessoas boas, preparadas, e aí a equipe funciona, né? Isso no fundo é que nem um time de futebol. O time de futebol tem que ter um grande líder que puxa todos. E aí buscar sempre as melhores opções. Em relação também à sua questão, que o senhor fala bastante da uma visão mais humanista, né? De que forma isso também contribui, né, para a formação de uma liderança nos dias de hoje, assim? Olha, na verdade, tem um livro do professor Antônio Meneghetti que diz que o líder é providência da vida. Ele, além de fazer o bem para si, faz o bem para a sociedade. E é uma realização muito grande para qualquer líder saber disso e estar, digamos assim, ciente disso, que ele trabalha para si e o resultado é para toda a comunidade. Então é gratificante a gente poder entender, né, que a gente nasceu para muitos, nasceu para fazer a gente feliz e depois muitos outros que estão ao nosso redor. Tá certo. E hoje a gente fala muito sobre inovação, né? Preciso inovar, preciso fazer diferente. Quando o senhor olha, assim, de uma maneira geral, para o setor calçadista, o senhor acha que as empresas estão conseguindo inovar ou tem muita gente que ainda está repetindo fórmula que às vezes não dá certo? Olha, cada empresa tem as suas maneiras de fazer, né? Então o desafio que a gente tem que falar para as nossas equipes, que a inovação tem que ser constante. Em todas as coleções, em todos os momentos, a inovação tem que ser constante. E a inovação são melhorias contínuas. Não é que de repente tu vai achar uma grande solução, mas é a soma de pequenas soluções, de melhorias contínuas, que vai dar o resultado da inovação e do sucesso. Perguntar para o senhor uma questão que é bem latente do setor calçadista há algum tempo, que é a questão da mão de obra, né? Como é que vocês têm visto isso? De alguma maneira se encontra escassa? Como é que é esse trabalho também nesse sentido? Olha, a gente tem que formar pessoas,
A gente tem buscado trabalhar com gente jovem que quer trabalhar, e tem, né? E tem gente jovem que quer trabalhar. Então, na medida que a gente forma eles, a gente está educando ele para a vida também. Isso é muito bom, né? E sempre tem gente que quer trabalhar, sempre. Então, e se ela está escassa, a gente tem que saber aproveitá-la bem, né? Então, sem desperdício. É trabalhar justamente, então, a formação para que as pessoas não queiram ir embora, mas queiram ficar. E trabalhar com inteligência. Usar a inteligência das pessoas. Porque a gente paga a mão de obra, mas a inteligência está de graça. Ou a gente aproveita ou não aproveita. Exatamente. Mudando um pouquinho o foco assim, do assunto, mas ainda um pouco mais sobre a sua vida. Há 4 anos, nessa época, o senhor era pré-candidato ao governo do estado, depois, de fato, concorreu. Eu queria entender, assim, depois dessa experiência, se hoje o senhor ainda pensa em voltar à política em algum momento. Olha, eu fui prefeito de Igrejinha, foi um período muito bom. Consegui fazer ótimas coisas para a comunidade lá. E aí eu achei que poderia concorrer ao governo do estado. Mas o partido pelo que concorri era fraco, não tinha nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum prefeito. Mas eu deixei a mensagem, né? Deixei a mensagem, eu acho que isso até hoje é lembrado, né? E a população acho que aproveitou também a mensagem que eu dei. E como que o senhor enxerga o cenário político atualmente, em que logo vão começar aí os debates e a gente vê que às vezes eles são mais ataques pessoais do que propostas na prática? Como é que o senhor enxerga isso? É difícil de a gente falar sobre isso, né? Mas realmente falta propostas, eu acho. Falta propostas, e é um momento de renovação, né? É um momento de renovação, novos líderes vão surgir e a gente espera que novos líderes mudem a realidade social. Assim como aconteceu na Argentina, aconteceu em várias partes do mundo, as mudanças muitas vezes são para melhor. É o que a gente espera que aconteça no Brasil. Tem muita coisa boa que o Brasil precisa olhar para outros países, né? Precisa olhar a realidade da China, que lá o chinês gosta de trabalhar. Para eles é uma realização pessoal trabalhar. O japonês gosta de trabalhar. Então, são todos modelos que nós temos que olhar, estes modelos, aonde realmente dá resultado para a população. Eu acho que no Brasil tem que mudar exatamente este gostar de trabalhar, né? Porque o que as futuras gerações farão? E nenhum país do mundo ficou rico, levou bem-estar a seu povo sem trabalho. A única maneira, digamos assim, legal, né, de transformar um país para melhor é através do trabalho. Então, o que o Brasil tem que fazer é exatamente isso. Valorizar quem trabalha, né? Valorizar os empreendedores, porque os empreendedores é que puxam à frente. Então, precisa valorizar esses empreendedores para que continue a haver empreendedores dispostos a arriscar, dispostos a fazer acontecer. Dentro desse contexto, então, o senhor pode se dizer que o melhor programa, o melhor projeto social é o emprego? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Você pode ver o seguinte, pode ver municípios aqui, onde tem mais emprego, ao longo dos anos, tem mais bem-estar, tem mais segurança, tem mais saúde. Onde não tem emprego, tem insegurança, não tem saúde. Então, o emprego, o trabalho é que gera prosperidade social.
por que que o Sul é melhor do que o Nordeste? Porque aqui se trabalha mais. Resumindo, é isso, né? Até porque o pessoal do Sul não sabe muito bem fazer a política, né, para conquistar o voto, mas sabe trabalhar. Essa é a grande diferença. Então, e a gente estão vindo novas lideranças políticas que tenho certeza que vão fazer o Brasil mudar. Hoje a gente vê o Brasil num cenário muito polarizado, né? Entre direita e esquerda, entre a disputa entre dois grandes partidos, assim. O senhor acha que essa polarização hoje torna mais difícil a discussão? Olha, a polarização é meio que natural na política. Podemos ver os Estados Unidos, tem republicanos e democratas, né? Mas há alternância de poder. Acho que o importante é ter alternância de poder, é não ter um partido que fica muitos e muitos anos, né? Então essa alternância é muito importante, né? E as discussões partidárias, elas sempre vão acontecer. O que falta é ter mais programas de governo, programas objetivos, né, que possam ser cumpridos, que possam ser realizados. E o que talvez hoje o que mais prejudica o Brasil é o excesso de assistencialismo. Porque o que é o assistencialismo sistêmico? Tu tira aquilo que o ser humano tem de diferente dos animais, né? Tu tira a criatividade. Então, tu não pode tirar a criatividade. E quando tu tem o assistencialismo exagerado, as pessoas se acomodam. E se acomodando, elas não têm mais desafios para fazer. E os desafios são importantes para as pessoas. As pessoas nasceram com criatividade. São diferentes dos animais porque são criativas. E nós temos que estimular sempre a criatividade das pessoas. E às vezes a dificuldade é um momento criativo para a pessoa achar uma solução. É verdade. Falando ainda sobre governo, o governo estuda revogar a chamada taxa das blusinhas, né? Que o termo, inclusive, ele é questionado pelos empreendedores que preferem que seja chamado de incentivo chinês. A gente sabe que o consumidor gosta de comprar de fora do Brasil e acha, né, ruim que tenha que pagar o imposto, mas como que essa queda da taxa ela pode prejudicar o setor calçadista e os empresários de uma maneira geral? Olha, a grande dificuldade é que se paga muitos impostos no Brasil, né? Nós temos excesso de impostos, excesso de custos para empregar pessoas, em que em outros países não tem. Então essa diferença de custo dos produtos que tem no Brasil é mais em função da questão dos impostos, né? E por que a China está tomando conta do mundo? Porque eles gostam de trabalhar lá. E tem menos impostos, bem menos impostos. Então gostam de trabalhar. O que acontece hoje na América do Sul? Tem muita empresa indo para o Paraguai, porque os impostos são menores. E assim está acontecendo, não é só o Paraguai, vão ser outros países também que vão atrair empresários brasileiros e esses empresários vão desenvolver esses países. Por quê? Aqui o juro alto e o excesso de imposto dificultam as empresas. Então tem países que não é assim, que é diferente e é mais fácil. O senhor comentando dessas questões de incentivos, né? A gente vê assim que vocês mantêm todas as fábricas ainda no Rio Grande do Sul, né? E dado esse cenário também que o senhor falou de assédio, né? Do Paraguai, que tem grandes empresas têxteis brasileiras que já estão lá, caso da Lupo, Dollar, né? A Carsen também que está indo para lá agora. Como é que tem sido isso, né? Eu sei que até um tempo atrás teve um embaixador da Argentina, o Daniel Scioli, teve em reunião com vocês para a possibilidade
de futuramente levar uma fábrica da Beira-Rio para a Argentina, né? Como é que é isso, assim? Olha, primeiro que a gente é muito bairrista, né? Então, por isso estamos no Rio Grande do Sul, né? Nós acreditamos que o Rio Grande do Sul tem potencial, ele precisa ser melhor gerido, na minha visão, né? Tem que ter mais incentivo ao empreendedorismo, porque os gaúchos fizeram progresso, primeiro do Paraná, agora do norte, centro-oeste e norte são gaúchos também. E aqui, claro que lá tem mais mercado, tem mais espaço, mas não podemos deixar de lado a nossa terra, que é um celeiro de empreendedores. Tá bem que fomos fazer progresso em outras regiões, mas não podemos nós ficar para trás, né? Tá certo. Eu queria lembrar você que quem está conosco nesta temporada é a BF Show, a maior feira de calçados da América Latina. Aqui na tela tem um QR Code, você pode escanear e garantir o seu credenciamento antecipado para o evento que ocorre entre os dias 18 e 20 de maio no Distrito Anhembi, em São Paulo. Posso ir eu? Pode ir. O senhor comentou antes da alternância no poder, né? Eu queria saber o que o senhor pensa sobre reeleição, né? Um tema que o pessoal estava falando tá bastante em discussão. O que o senhor pensa sobre reeleição, né? Olha, é difícil falar sobre esse tema, né? Eu acho que o importante é a alternância de partidos, né? Se o cara é presidente, é um bom presidente, tudo bem que se reeleja, né? Mas uma vez só. Mas é importante, tem que haver concorrência, né? Tem que haver concorrência de pessoas interessadas em administrar o país, ou o estado, ou o município, né? Então a alternância de poder é benéfica, né? É muito benéfica. E hoje temos a reeleição. Talvez se não tivéssemos, a alternância seria maior. Mas o que é importante é a alternância de poder. Antes o senhor falou, voltando um pouquinho sobre o empreendedorismo, né, que é necessário valorizar o empreendedor. A gente vê que além da Calçados Beira-Rio, o senhor é um grande empreendedor em outras áreas também, né? Recanto Maestro, azeites, como que é lidar, assim, gerir, e por que apostar em outras áreas também? Olha, na verdade, o Recanto Maestro surgiu em função de um maestro que eu conheci, professor Antônio Meneghetti. Então, ele criou a ciência ontopsicológica, que é vital para a sociedade, né? Para mim deu sentido à vida, né? Porque lá quando começou os movimentos de esquerda, dizer que empregador era explorador, não sei mais o que, eu estudei para padre e aquilo me pegava na cabeça, né? Aí o professor Meneghetti me deu, não, você ajuda muita gente, então é isso que é importante. Aí eu comecei a investir lá, aí como Gramado tinha lá o caminho das oliveiras, pensei, vou plantar oliveiras porque atrai turistas, né? Aí eu fiz aquilo, mas não é que deu certo, né? E aí tivemos esse ano uma grande safra, né? A gente planta, transforma as azeitonas em azeite e comercializamos até agora, especialmente lá na região, né? Agora, como esse ano a safra foi maior, a gente está ampliando o fornecimento de azeite nas regiões. E o que é bom lá também, que é um ambiente muito saudável, né? É um ambiente muito saudável. Vem muita gente do Uruguai lá, vem Uruguai, Argentina, Paraguai, mas especialmente do Uruguai. E nós temos lá, especialmente, assim, a gente atende bem os aposentados, as pessoas mais de idade. E elas se sentem muito felizes lá. Isto realmente é uma alegria muito grande. As termas, sim.
Temos lá o hotel, onde é que tem um centro de eventos, e temos as termas, que tem um resort lá. Sim. Então, faz muito bem para a saúde, é uma água salgada, quente, salgada, é muito boa para a saúde, né? Ela é saudável, ela ajuda se estudarem bem a questão das termas. Eu estava vendo um documentário lá de um país europeu lá que eles criaram as termas em função para a saúde das pessoas. E as termas, águas termais, especialmente a nossa, que é salgada, que é diferenciada, faz muito bem para as pessoas. Também para jovens, para idosos, é muito boa para a saúde de todas. E a gente gosta de receber visitas lá, claro, né? E com isso mantém a produção de azeite, né? E a gente gera empregos lá. Nós temos lá uma faculdade que tem MBAs para líderes, né? E vários MBAs que vão gente de todo o estado, de todo o Brasil lá, que acontecem em fim de semana, é sexta, sábado e domingo. É diferenciado porque você vai num domingo lá, tem aula na faculdade, tem cursos. E eu não sei em lugar nenhum do mundo que acontece isso. Por isso é diferenciado. Empresários vão lá em fim de semana para se aprimorarem. E isso é maravilhoso. Dentro dessa questão que a Luana comentou com o senhor, dessa diversificação, de certa forma, dos seus negócios, né? Como é que o senhor vê, assim, a questão da potencialidade do turismo, né? A gente tem, basicamente, bem desenvolvido na Serra, com Gramado, Bento Gonçalves, né? Mas a gente vê que em outras regiões não tem tanto esse desenvolvimento. O senhor aí no centro do estado, de certa maneira, está impulsionando a região. E como é que o senhor enxerga, por exemplo, regiões que nem as Missões, às vezes, que não são tão exploradas, né? Olha, na verdade, o turista quer dormir bem e comer bem, né? Então, é verdade. É verdade. E quer ter um bom atendimento, isso é o principal. É o que a gente procura fazer, né? É o que a gente procura fazer. E o turista também, ok, Gramado, Canela, a região da Serra é maravilhosa, mas também querem novas opções. E é muito cheio também, né? Ou muitos turistas, muito competitivo, talvez querem uma experiência mais reservada. E nós somos uma opção para esse turista, né? Nossos preços são, digamos assim, são menores do que eles, mas o bem-estar que a gente propicia é ótimo. Temos vários restaurantes, tem churrascaria, tem parrilla, tem eu peixes. Já tentei me hospedar lá, mas normalmente tá lotado, hein? Olha, sempre cheio final de ano, especialmente, né? Durante a semana é mais fácil. Mais tranquilo durante a semana. A gente tem mais agora 5 minutinhos para encerrar aqui a nossa conversa. Eu vou lhe fazer 3 perguntinhas para o senhor responder. Primeiro delas, uma marca que o senhor admira. Visano. Por quê? Porque foi construir e dar resultado. Ótimo. O futuro do calçado em uma palavra. É desafiador, né? Depende da inteligência dos líderes. E um conselho para quem está começando. Olha, seja determinado, invista no teu negócio e acredite sempre no teu potencial. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Roberto Argenta, pela entrevista, por estar aqui conosco nesses mais de 50 anos de parceria com o Jornal Exclusivo. Eu que agradeço, um abraço a todos, muito obrigado. Certo, obrigada, Michel, pela companhia. Obrigado. A gente vai ficando por aqui com o papo exclusivo de hoje. Você pode acompanhar todas as entrevistas dessa temporada no nosso canal no YouTube, também no Spotify e, é claro, aqui no Instagram. Fica o convite para que você siga a gente também no Instagram, @Jornal Exclusivo, e não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Até a próxima!